Eu nunca imaginei que aos 65 anos eu ainda fosse passar por esse tipo de vergonha. Imaginei que depois de tanta coisa que vivi, certa paz finalmente chegaria. Mas naquele dia, no meio do supermercado em Vitória, meu filho Rafael berrou tão alto que até as prateleiras pareceram tremer. Ele soltou: "Cala a boca, mãe!" Assim, seco, frio, cheio de uma arrogância que eu já tinha visto muitas vezes dentro de casa, mas nunca ali, no meio de todo mundo, onde não dava mais para fingir que era só cansaço, só mau humor, só coisa de momento. A ironia é que, quando ele falou aquilo, eu não chorei, não retruquei, não abaixei a cabeça. Eu sorri, não um sorriso de achar graça, mas um sorriso daqueles que nascem quando a gente finalmente entende alguma coisa que estava ali há anos e a gente não queria olhar. Um sorriso de quem percebe que passou tempo demais sustentando alguém que só sabia devolver ingratidão. Meu nome é Olívia, tenho 65 anos e moro em Vitória, ali na Praia do Suá. Sempre fui conhecida como uma mulher calma, tranquila, que evita conflito. Talvez por isso Rafael, meu filho de 32 anos, tenha crescido achando que tudo que eu fazia era obrigação. Desde pequeno, ele nunca lidou bem com frustração. Eu tentava educar, tentava impor limites, mas bastava um choro, uma birra, e eu cedida. Achava que estava fazendo o melhor. Não estava. O tempo passou, e a birra virou arrogância. A dependência virou rotina. Rafael já adulto, sem estabilidade, sem responsabilidade, vivia como se o mundo tivesse que servi-lo. E eu, com medo de vê-lo sofrer, acabava resolvendo tudo. Aluguel, contas, roupa, comida, até os problemas emocionais que ele se recusava a enfrentar. Ele sempre dizia: "Depois eu te pago." Nunca pagou. E, para ser honesta, nem esperava mais que pagasse. Eu apenas deixava acontecer. Só que naquele dia, no supermercado, foi diferente. Ele ficou irritado porque eu mencionei, baixinho, que a compra estava cara e que talvez fosse melhor pegar menos besteiras. Era só uma sugestão. Mas Rafael se virou como se eu tivesse ofendido o orgulho dele diante de uma plateia. E gritou, alto, cruel, como se eu fosse alguém insignificante. Várias pessoas olharam. Uma delas foi a Nilza, minha vizinha do prédio. Os olhos dela encontraram os meus, e eu senti uma mistura de pena e constrangimento. Foi ali que eu percebi o quanto eu escondia, o quanto eu protegia uma imagem que não existia, e o quanto ninguém fazia ideia do que acontecia dentro da minha própria casa. Enquanto Rafael se afastava irritado, empurrando o carrinho como se fosse perseguido por um problema que ele mesmo criou, eu respirei fundo. E naquele instante, naquele segundo exato, eu soube que a vida dele estava prestes a mudar. E a minha também. Eu não falei nada. Não fiz escândalo, não reclamei. Só fiquei ali parada, com o coração firme pela primeira vez em muitos anos. Porque aquele sorriso que dei, pequeno e quase invisível, significava uma coisa simples. Eu não ia mais sustentar o homem que berrava comigo como se eu fosse alguém descartável. E talvez ele ainda não soubesse, mas o grito que ele deu naquele corredor foi o último empurrão que eu precisava para devolver a vida dele, para ele mesmo. Antes de continuar a história, me diz uma coisa. De onde você está ouvindo essa história? Deixa nos comentários para eu saber. Se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Depois daquele episódio no supermercado, eu voltei para casa antes de Rafael. Ele saiu resmungando, dizendo que não ia ficar ouvindo sermão. Sermão. Engraçado, porque eu quase nunca falei nada. Sempre fui aquela mãe que aguenta, que resolve, que simplifica a vida dos outros, enquanto a sua vai ficando apertadinha por dentro. Quando cheguei em casa, sentei na ponta da cama e fiquei olhando para as minhas próprias mãos. Eram mãos cansadas, marcadas, de quem viveu muito, mas também mãos de quem carregou peso demais por anos que ninguém viu. Ali, sozinha no quarto, uma coisa ficou clara. Eu tinha contribuído para tudo aquilo. Não porque eu quisesse um filho ingrato, mas porque cada vez que eu dizia deixa pra lá, cada vez que eu pagava um boleto dele escondido, cada vez que eu fingia não ver o desrespeito, eu alimentava o monstro que ele se tornou. E isso doía. Porque nenhuma mãe gosta de admitir que errou. Muito menos quando o erro criou um adulto que pisa nela sem perceber.
Rafael sempre teve um estilo de vida acima do que ele podia bancar. Ele vivia como se tivesse vencido na vida, mas quem vencia por ele era eu. Saía com amigos o tempo todo, vivia em barzinhos na praia de Camburi, comprava roupas caras, celular de última geração, tudo na base do "depois te pago, mãe". Só que esse depois nunca chegava. Eu entrava no débito automático até da paciência. E os amigos? Os amigos dele. Sempre estavam por perto enquanto a vida dele parecia confortável. Faziam piadas, falavam alto, tratavam tudo como festa. Eu olhava e me perguntava se alguém ali realmente conhecia o filho que eu conhecia. Porque na frente deles, ele era o rapaz simpático, brincalhão, generoso. Dentro de casa, era outra pessoa, exigente, impaciente e completamente cego para o que eu fazia. Mas a verdade é que eu deixei. Eu deixei porque tinha medo de vê-lo sofrer, medo de vê-lo cair, medo de admitir que ele precisava crescer. Eu acreditava que, enquanto eu estivesse por perto, eu podia evitar que ele sentisse dor. Só que a dor dele virou a minha. E eu já estava velha demais para continuar suportando aquilo. Quando ele chegou em casa naquela noite, bateu a porta como se o prédio tivesse culpa. Me olhou de um jeito atravessado, jogou as chaves na mesa e soltou, com aquela arrogância dele. "A senhora me passou vergonha." Eu respirei fundo, não respondi, não ia discutir, não ia me rebaixar. A verdade é que eu já tinha começado a mudar naquele momento quando ele gritou comigo. O silêncio que eu dei foi o primeiro sinal disso. E ele sentiu. Sentiu porque estava acostumado a uma mãe que corria atrás, que se desculpava até quando não tinha feito nada, que pedia paz mesmo quando era ele quem tirava. Ele continuou falando, reclamando, colocando a culpa em mim, como sempre. E eu só observava. Cada palavra dele era como um espelho me mostrando o quanto eu tinha me perdido dentro daquela dinâmica. Naquela noite, quando fui deitar, eu já sabia. Seria a última vez que eu dormiria com peso na consciência por algo que não era responsabilidade minha. Eu olhei para o teto e percebi que, apesar de todo o desgaste, eu ainda tinha força para recuperar minha dignidade. Eu já conhecia o Rafael irritado, mimado, dependente. Mas em breve eu conheceria um Rafael que eu nunca tinha visto. O Rafael sem a mãe segurando as pontas. E isso, eu sabia, não seria bonito, mas seria necessário. Porque pela primeira vez na vida eu estava pronta para devolver a vida dele para as mãos dele, mesmo que ele não soubesse o que fazer com ela. Os dias depois daquela discussão foram silenciosos, mas não aquele silêncio tranquilo de casa em paz. Era um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas, cheio de ressentimentos acumulados que sempre foram varridos para debaixo de um tapete que eu mesma coloquei ali. Rafael andava de um lado para o outro como se estivesse sempre irritado. A cada passo dele pela casa, eu sentia como se ele estivesse pisando no meu limite. E esse limite já estava por um fio fazia tempo. Eu comecei a reparar em detalhes que antes eu fingia não ver, como o jeito que ele deixava tudo espalhado pela casa, esperando que eu recolhesse. Ou quando abria a geladeira e perguntava, sem olhar para mim, por que faltava algo, como se eu fosse uma espécie de funcionária informal dele. E também o modo como ele usava o cartão extra que eu tinha dado para emergências, mas que virou um passe livre para tudo que ele quisesse. Só que ali, por dentro, eu já estava diferente. Cada pequeno gesto dele que antes eu aceitava sem pensar, agora soava como um lembrete de como eu tinha perdido espaço dentro da minha própria vida. Houve uma noite em que ele chegou tarde, quase 2 da manhã. Eu estava acordada, não porque eu esperava, mas porque o pensamento me deixava inquieta. Ele entrou pela porta com aquele cheiro de bebida que eu já conhecia, jogou os tênis no canto da sala e foi direto reclamar que a luz estava fraca. "Essa casa está caindo aos pedaços", disse, sem perceber que quem estava caindo há muito tempo era eu. Eu observei aquilo tudo com uma calma nova, uma calma que não era resignação, era preparo, era o entendimento profundo de que eu precisava mudar. Eu tinha criado um adulto que não sabia lidar com frustração porque nunca deixei que a vida o frustrasse. Eu cansei de sofrer no lugar dele, pagar no lugar dele, encobrir no lugar dele. Só que aquilo tinha um preço, e o preço era eu mesma.
Foi nessa mesma semana que o acúmulo emocional bateu mais forte. Eu estava limpando a cozinha quando encontrei uma pilha de contas dele que eu nem sabia que existiam. Eram serviços que ele contratava sem necessidade, compras que nem lembrava ter feito, aplicativos que pagava todo mês e nem usava. E tudo isso ia parar no meu cartão. Eu fiquei ali parada olhando para aquele monte de papéis, pensando em quantas vezes eu passei o mês inteiro me virando com pouco para garantir que ele tivesse conforto. Aquilo mexeu comigo. Mais do que o grito no supermercado, mais do que a arrogância do dia a dia. Ali eu percebi que, enquanto ele vivia como se tivesse o mundo nas mãos, eu estava me desgastando por dentro. O corpo cansado, a cabeça cheia, o coração apertado. Uma mãe aguenta muito, mas não aguenta tudo. E eu estava chegando no meu limite. Lembro que naquele mesmo dia fui até a varanda respirar um pouco. Vitória estava bonita, com aquela luz do fim da tarde refletindo no mar, mas eu não conseguia aproveitar. Me perguntei em voz baixa: onde foi que eu me perdi? E a resposta era simples. Me perdi no medo. Medo de ver meu filho quebrar. Medo de dizer não. Medo de ser firme. Medo de admitir que, às vezes, o amor também precisa de limite. E enquanto eu refletia, percebi algo ainda mais profundo. Rafael não me respeitava porque nunca precisou. Eu sempre apagava o fogo antes de ele perceber que existia um incêndio. Sempre dava um jeito. Sempre resolvia. Ele passou a acreditar que tudo que tinha era direito, quando na verdade era sacrifício meu. Aos poucos, eu fui entendendo que aquela cena no supermercado não foi um momento isolado. Ela foi o resumo de anos de uma relação desequilibrada, onde eu dava demais e ele não dava nada. Aquele cala a boca ecoava como a verdade nua e crua. Ele não me via como mãe, via como recurso. E naquele fim de tarde, olhando o mar, eu senti algo muito parecido com luto. Não porque eu estava perdendo meu filho, mas porque estava perdendo a versão dele que eu inventei, a versão que eu tentei proteger, acalentar, salvar. A versão infantilizada que eu mantive viva sem perceber que atrapalhava a vida dele e destruía a minha. O acúmulo emocional chegou no auge ali, e junto dele veio a clareza. Se eu não colocasse limites agora, nunca mais colocaria. E Rafael nunca cresceria. O sábado começou como qualquer outro. Eu tinha combinado comigo mesma que seria um dia leve, que ia resolver só o essencial e voltar para casa cedo. Mas, como sempre, Rafael acordou tarde e me chamou para ir ao supermercado com ele. Não era convite, era ordem mascarada de gentileza. Ele disse que precisava comprar algumas coisas para a semana dele, mas eu sabia que a semana dele sempre incluía minhas compras, minhas contas e minhas preocupações. Mesmo assim, fui. Era mais fácil concordar do que iniciar uma discussão às 9 da manhã. Ele entrou no carro falando sobre um jantar que queria fazer com os amigos, planejando pratos caros, bebidas caras, como se tivesse dinheiro sobrando. Eu só escutava, em silêncio, observando o contraste entre a empolgação dele e a minha vontade de desaparecer por alguns minutos só para respirar. Quando chegamos ao supermercado, ele já foi pegando tudo que via pela frente. Carnes caras, queijos importados, bebidas que eu não comprava nem para mim. Eu segui atrás, tentando manter o carrinho organizado, enquanto ele jogava as coisas como se estivesse abastecendo o estoque de um restaurante. A cena já me deixava desconfortável, mas eu ainda não imaginava o que estava por vir. Foi quando vi o preço da carne que ele escolheu. Era quase metade do meu orçamento mensal. Sem pensar muito, falei baixinho, quase como quem fala consigo mesma. Rafael, essa está muito cara. Talvez tenha outra opção mais em conta. Eu falei calmo. Falei baixo. Falei por falar. Não era uma bronca. Não era cobrança. Era só uma observação de mãe que tenta ajudar. Mas, naquele instante, parecia que eu tinha tocado numa ferida que ele mesmo criou e nunca quis encarar. Ele parou, travou o carrinho e virou para mim com um olhar que não era só irritado. Era um olhar que dizia que eu estragava tudo. Como se eu fosse um peso na vida dele, e não a pessoa que sustentava cada passo dele. E então ele gritou, alto, do fundo de uma arrogância que eu mesma ajudei a alimentar. Cala a boca, mãe. O som bateu nas prateleiras, voltou, ecoou, cresceu.
As pessoas que estavam perto viraram o rosto ao mesmo tempo, como se alguém tivesse derrubado algo no chão. Eu senti todos aqueles olhares vindo na minha direção. Olhares de choque, olhares de julgamento, olhares de quem não fazia ideia de que aquilo ali não era um momento isolado. Era um resumo da minha vida inteira. Naquela hora, eu não senti raiva, nem vergonha. Senti realidade. Uma realidade dura, afiada, que me cortou por dentro, mas que me acordou também. Porque no instante em que ele gritou, eu percebi. Aquela não era a primeira vez que ele me tratava assim. Era só a primeira vez que havia testemunhas. Eu vi a Nilza, minha vizinha, parada alguns metros atrás. Ela segurou o carrinho como se tivesse congelado. A expressão dela dizia tudo. Eu não imaginava que ele fosse capaz disso. E aquilo, de certa forma, me libertou. Porque eu carreguei por muito tempo a culpa por algo que não era só culpa minha. Eu fiquei imóvel por alguns segundos. E então, aconteceu algo que nem eu esperava. Eu sorri. Não um sorriso feliz. Um sorriso pequeno, quase irônico, quase de alívio. Como quem finalmente entende o que não quer mais viver. Rafael se virou e continuou empurrando o carrinho, resmungando, como se eu tivesse estragado o dia dele. Ele não percebeu o impacto que aquele grito teve em mim. Mas eu percebi o impacto que finalmente teria nele. Porque naquele momento eu tomei uma decisão silenciosa. Eu ia devolver a vida dele para as mãos dele e ele ia ter que aprender a segurá-la sozinho. Eu não discuti, não respondi, não fiz cena. Apenas acompanhei até o caixa, observando tudo com uma clareza dolorosa. Ele passou as compras como se nada tivesse acontecido. Jogou as sacolas no carro e reclamou do trânsito no caminho de volta, como se o problema do dia tivesse sido qualquer coisa, menos o que ele fez. Mas dentro de mim, algo estava diferente. Não era mais medo, não era mais culpa, era convicção. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o quarto sem agradecer, sem olhar para mim, sem perceber que um ciclo tinha se encerrado ali, diante de todos aqueles desconhecidos que viram a verdade que eu escondi por anos. Eu fechei a porta da sala devagar, respirei fundo e pensei, a partir de hoje, Rafael vai aprender o que é viver sem usar minha vida como muleta. Depois daquele dia no supermercado, minha mente não era mais a mesma. Eu ainda convivia com Rafael sob o mesmo teto, mas sentia como se estivesse observando a vida dele de fora, como alguém que finalmente enxerga um quadro completo depois de anos olhando só pedaços espalhados. Não havia mais aquela pressa de resolver as coisas por ele, nem aquela culpa que me corroía sempre que eu pensava em dizer não. Era como se o grito dele tivesse quebrado um vidro que eu mantinha entre mim e a verdade. E agora, sem esse vidro, eu não tinha mais desculpa para continuar sustentando o que estava me destruindo. Na segunda-feira seguinte, acordei cedo e sentei na mesa da cozinha com um envelope na mão. Era a fatura do aluguel dele, que eu pagava religiosamente há 4 anos. 4 anos bancando o conforto de um homem de 32 anos que mal sabia lavar as próprias roupas. Eu olhava para aquele papel e algo dentro de mim dizia que aquele mês seria diferente. Rafael acordou tarde, como sempre, saindo do quarto com o cabelo bagunçado e o celular na mão, rindo de alguma besteira que viu nas redes sociais. Ele abriu a geladeira, pegou um suco que eu tinha comprado e reclamou que estava aguado, como se eu devesse justificar até a temperatura da bebida. Eu só observei. Era curioso como agora, cada detalhe mostrava ainda mais quem ele realmente era e quem eu tinha permitido que ele fosse. Quando ele terminou de beber, perguntei, com a voz calma que eu mesma estranhei. Rafael, você já viu o valor do seu aluguel esse mês? Ele nem levantou os olhos. Depois eu vejo. A senhora paga, né? Essa frase foi o estopim silencioso da minha decisão. Ele disse como se fosse natural, como se fosse um direito dele, como se fosse minha obrigação eterna. E foi ali que eu percebi que ele não estava só acomodado. Ele estava convencido. Convencido de que eu existia para facilitar a vida dele. Respirei fundo e respondi, ainda calma. Não, esse mês você vai resolver. Ele finalmente levantou o rosto, como se eu tivesse falado algo absurdo. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi raiva nos olhos dele que não tinha nada a ver com a situação,
mas sim com o fato de que a realidade estava começando a encostar nele. Como assim? Ele perguntou indignado. Do nada a senhora me larga com isso? Eu não respondi imediatamente. Deixei ele sentir o peso do silêncio que sempre foi meu. A diferença é que agora era um silêncio que impunha limite, não submissão. Depois de alguns segundos falei. Não é do nada, Rafael. Você é adulto. Ele bufou, passou a mão no rosto, começou a andar pela sala reclamando, dizendo que eu estava exagerando, que eu sempre fazia drama, que não tinha motivo para começar com coisa, justo agora. Ele disse que tinha planos, que precisava do dinheiro para sair com os amigos, que não podia ficar preocupado com contas. E ali eu notei o quanto ele vivia desconectado da realidade. Ele não entendia que viver tinha custo, que maturidade tinha preço, que independência não é um presente que se recebe, é uma responsabilidade que se assume. Quando percebeu que eu não ia voltar atrás, ele ficou vermelho de raiva. Falou que eu estava fazendo aquilo para provocá-lo, que era injusto, que eu estava escolhendo o pior momento para mudar. Mas eu sabia que para ele sempre seria o pior momento, porque tudo o que ele não queria era crescer. Ele saiu batendo a porta e por alguns minutos a casa ficou tremendo com aquele silêncio pesado que só existe depois de uma explosão emocional. Eu sentei no sofá e senti um misto de alívio e culpa, mas dessa vez a culpa não me dominou. Era um incômodo diferente, como quando você mexe um músculo que estava atrofiado. Dói, mas mostra que você está finalmente se movendo. Naquela tarde, comecei a cortar as outras ajudas. Tirei o cartão extra do banco. Cancelei os aplicativos que pagava para ele. Avisei no celular dele que a conta de luz e internet agora seriam responsabilidade dele. Não fiz discurso, não dei sermão, apenas devolvi a vida dele para as mãos dele. E ao contrário do que imaginei, a reação dele não foi reflexão, foi raiva. Ele se trancou no quarto, reclamou alto, chutou algo no chão, dizendo que ninguém o apoiava, que era sempre ele contra o mundo. Mas a verdade é que ele nunca conheceu o mundo de verdade. Ele sempre conheceu a versão que eu filtrava para ele. E naquele dia, pela primeira vez, eu senti que estava começando a libertar nós dois, mesmo que a queda dele estivesse só começando. Os dias seguintes foram como assistir a uma construção mal feita finalmente ceder. Rafael havia passado anos vivendo em cima de um piso frágil, sustentado pela minha paciência, pelo meu trabalho e pela minha disposição de apagar qualquer incêndio antes que ele percebesse que existia fumaça. Só que agora não havia mais piso. Não havia mais rede de segurança. Não havia mais mãe resolvendo tudo por trás das cortinas. Na primeira semana sem eu pagar as contas dele, Rafael ainda estava convencido de que eu cederia. Ele reclamava alto, dizia que eu estava exagerando, que eu estava sendo injusta. Repetia que não era a hora de eu colocá-lo à prova, como se existisse um momento perfeito para alguém aprender a crescer. Para ele, qualquer desconforto era perseguição, qualquer limite, uma afronta. Quando ele percebeu que não ia mudar nada, começou a entrar em pânico. O aluguel venceu. A notificação chegou pelo aplicativo. Ele me procurou com aquele olhar meio arrogante, meio desesperado, esperando que eu, como sempre, pegasse minha carteira e resolvesse tudo com um suspiro cansado. Mas eu não levantei da cadeira. Não ofereci solução. Não ofereci colo. Apenas disse calmamente: "Isso é entre você e o proprietário, Rafael." Ele ficou imóvel. Era como se eu tivesse falado em outra língua. Pela primeira vez em muito tempo, ele não soube o que dizer. E quando não soube, preferiu transformar o silêncio dele em raiva. Bateu portas, resmungou pela casa. Disse que ia resolver de outro jeito. Mas eu já conhecia esse outro jeito. Esperar que eu tivesse pena e voltasse atrás. Dessa vez, não voltei. A mudança começou a aparecer nos detalhes. Ele passou a ficar mais tempo no quarto, como se estivesse se escondendo do próprio reflexo. Começou a mandar mensagens para os amigos, marcando saídas, como sempre fez quando queria escapar da realidade. Só que agora, os encontros não eram mais como antes. Eu observei a distância, sem interferir, quando ele saiu para encontrar o grupo que costumava acompanhá-lo em noitadas e restaurantes. Ele voltou cedo naquele dia, bem mais cedo do que costumava. Entrou pela porta com aquele olhar carregado de algo que eu conhecia bem.
Desilusão. Ele não disse nada, mas eu entendi. Os amigos não estavam mais tão disponíveis quanto antes. Não estavam animados em pagar a conta sozinhos. Não estavam empolgados em incluir alguém que não podia dividir nada, que não pagava a própria parte, que não oferecia mais aquele conforto que ele esbanjava como se fosse coisa dele. Porque, no fundo, nunca foi. No dia seguinte, ouvi uma conversa rápida pela porta do quarto. Alguns dos amigos comentaram que não iam poder sair com ele porque a vibe estava diferente. Eu entendi perfeitamente o que isso queria dizer. As pessoas que sempre estiveram ao lado dele estavam ao lado dele apenas enquanto havia benefício, e esse benefício tinha acabado. A cada noite, a casa ficava mais silenciosa. Rafael não saía, não recebia visitas, não recebia convites. Aos poucos, fui percebendo que ele começava a andar agitado pela sala, como se quisesse preencher um vazio que ele nunca reconheceu antes. O vazio de não saber lidar com a própria vida. Foi nessa época que as contas começaram a acumular. A luz veio alta. A internet quase foi cortada. O proprietário mandou mensagem dizendo que precisava do pagamento urgente. Rafael ficou irritado, depois ansioso, depois quieto. Um silêncio diferente do habitual. Um silêncio que vinha do choque. Ele começou a perceber que aquela independência que ele dizia ter nunca existiu. Era só um teatro montado sobre o meu esforço. Um dia, observei pela janela quando ele sentou na calçada do prédio, sozinho, mexendo no celular com uma cara que eu nunca tinha visto nele. Ele estava frustrado, mas era mais que isso. Era o reconhecimento, ainda que silencioso, de que as coisas estavam fugindo do controle. Quando voltou para casa, me chamou pelo nome, não por mãe, como costumava fazer em momentos de irritação. Perguntou se eu podia ajudar um pouco esse mês. Eu apenas olhei para ele e respondi: "Você precisa aprender a se sustentar, Rafael." Ele abaixou a cabeça. Não brigou, não reclamou. Só ficou ali parado, como se tivesse sentido o peso da própria vida pela primeira vez. E naquele instante, eu soube. A queda estava acontecendo. E pela primeira vez, não era comigo que ela doía. A segunda semana depois do corte completo das ajudas foi para Rafael o início da realidade batendo a porta sem pedir licença. E pela primeira vez, ele não tinha como empurrar a responsabilidade para alguém. Não tinha como dizer que era só fase. Não tinha como justificar o injustificável. Ele começou a lidar com as consequências de uma vida inteira construída em cima de algo que nunca foi dele. Eu. No começo, ele ainda tentava manter a postura. Andava pela casa com o rosto fechado, evitando me olhar, como se isso fosse suficiente para eu desistir da minha decisão. Mas não era. E algo nele começava a rachar. Não era a arrogância em si, mas o orgulho que sustentava essa arrogância. Era como ver um castelo desmoronando devagar. O primeiro golpe veio quando ele tentou marcar mais uma saída com os antigos amigos. Eu ouvi a conversa do quarto. Não porque eu quisesse escutar, mas porque ele falava alto demais. Ele perguntava sobre o bar da semana, sobre quem iria, sobre o esqueminha de sempre. Do outro lado, o silêncio era constrangedor. Depois de alguns segundos, uma voz respondeu, seca: "Cara, hoje não rola. Cada um tá num momento diferente. Momento diferente." Era só uma forma educada de dizer: "Você não tem mais nada para oferecer." Ele desligou o telefone com força, jogou no sofá e ficou encarando a parede como se ela pudesse explicar o que estava acontecendo. Ele sempre viveu cercado de gente. Gente que ria alto, que o chamava para tudo, que o fazia sentir importante. Mas a verdade é que esse importante nunca teve a ver com ele. Teve a ver com o que ele bancava, com o dinheiro que eu dava. E agora que o dinheiro tinha sumido, as pessoas sumiram junto. No dia seguinte, ele tentou encontrar outro grupo. Mandou mensagem para alguém que costumava aparecer na nossa casa só quando tinha comida boa na mesa. A resposta foi ainda mais direta. "Mano, tô corrido. Vamos deixar para depois. Depois." Uma palavra que naquele contexto significava nunca. Eu observei tudo isso sem interferir. Não era vingança cruel. Era consequência. Ele estava experimentando o mundo sem o colchão emocional e financeiro que sempre impediu qualquer queda. E por mais duro que fosse ver meu filho sofrer,
Havia algo necessário ali. Ele precisava atravessar esse caminho para entender onde realmente estava. Com o passar dos dias, Rafael começou a ficar mais quieto. Os passos dele dentro de casa ficaram diferentes, mais lentos, mais pensativos. Eu percebia quando ele se sentava na beira da cama e ficava olhando para o nada por longos minutos. Era como se finalmente estivesse ouvindo uma voz que sempre existiu dentro dele, mas que ele evitou por anos. A voz da responsabilidade. Certo dia, ao voltar das compras, encontrei Rafael sentado na sala, sozinho, sem celular na mão, sem televisão ligada. Estava só, ali. E esse só ali dizia muito mais do que qualquer frase. Ele levantou o olhar e, por um instante, eu vi algo que não via fazia muito tempo. Fragilidade. Ele abriu a boca como se fosse falar algo, mas desistiu. O orgulho ainda segurava as palavras. E eu não ia forçar. Não era meu papel consertar aquilo. Era dele encontrar o próprio caminho de volta. O pior momento para ele, porém, foi quando o síndico do prédio o chamou para uma conversa. As taxas estavam atrasadas, o proprietário havia reclamado e agora ele precisava se explicar. Ele voltou para casa com o rosto abatido, o celular na mão e a voz embargada de frustração. Eles falaram que, se eu não pagar até o fim da semana, posso ter que sair. Ele disse sem me olhar. Eu senti o peso daquela frase, mas não ofereci solução. Não ofereci acolhimento imediato. Apenas disse: você precisa resolver. Era curto, era simples, era necessário. Naquela noite, ele não saiu do quarto. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu ouvi ele chorar. Não um choro dramático de quem quer atenção. Era um choro contido, de quem percebeu que perdeu o controle da própria vida. Um choro que revela mais do que arrependimento. Revela verdade. Rafael estava sozinho, sem amigos, sem vida social, sem apoio escondido, sem conforto. E, finalmente, ele estava olhando para a própria realidade. Era doloroso ver aquilo? Era. Mas, dentro de mim, havia a certeza de que era exatamente ali que a mudança começava. Depois daquela noite em que ouvi Rafael chorando, percebi que algo dentro dele tinha começado a quebrar, mas ainda não era reflexão. Era dor. Dor de quem sempre fugiu da responsabilidade e agora não tinha mais para onde correr. Eu não comemorei. Não senti prazer em ver aquilo. Não era sobre isso. Era sobre finalmente enxergar meu filho sem o verniz que o protegia. Era duro, mas era necessário. Enquanto ele se fechava no quarto, eu comecei, pela primeira vez em muito tempo, a cuidar de mim. Não era algo planejado. Foi quase natural, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros sem eu perceber. Comecei a caminhar pela orla de Vitória de manhã, algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo, porque passava a vida resolvendo problemas que nem eram meus. Comecei a conversar mais com Dona Helena pelo telefone, a cozinhar só o que eu gostava, a separar um dinheiro para coisas que eu sempre adiava. Eu estava tranquila, e essa tranquilidade não era contra ele, era a favor de mim. Rafael começou a notar. No segundo dia depois da conversa com o síndico, ele saiu do quarto de manhã e me viu pronta para sair, vestindo uma roupa leve e arrumada, com os cabelos presos e a bolsa no ombro. Ele ficou parado na porta, como se estivesse vendo algo completamente novo. Vai sair? Perguntou com uma voz que não era arrogante nem irritada. Era curiosa, talvez até confusa. Vou caminhar, respondi simples. Ele não disse mais nada. Só ficou me olhando como se não reconhecesse a mãe que sempre esteve à disposição, sempre disponível, sempre apagando incêndios antes mesmo de ele sentir o calor. Quando voltei, quase 2 horas depois, encontrei Rafael sentado no sofá. O celular estava ao lado, mas ele não mexia. Ele só aguardava algo. Talvez uma conversa que ele ainda não tinha coragem de iniciar. Talvez uma abertura que antes ele tomava sem pedir, mas que agora não sabia mais como pedir. Eu apenas cumprimentei com um aceno e segui minha rotina. A liberdade que ele perdeu, eu ganhei. Com o passar dos dias, a casa começou a mudar de energia. Os amigos dele não apareceram mais. As mensagens diminuíram até virar em silêncio.
Ele passava mais tempo olhando para o nada, como se estivesse finalmente ouvindo todos os pensamentos que evitou a vida inteira. Ele, que sempre teve a casa cheia de vozes, agora tinha apenas a própria consciência. Certo dia, enquanto eu organizava algumas coisas, percebi Rafael me observando de longe. Não era vigilância, era estranhamento. Ele estava vendo uma mulher que ele nunca tinha prestado atenção de verdade. Uma mulher que agora existia além dele. Uma mulher que respirava sem pedir permissão. À noite, ele entrou na cozinha enquanto eu preparava meu jantar. Parou perto da porta, hesitou e disse: "A senhora parece diferente." Eu não queria transformar aquilo em drama. Então respondi como quem fala sobre o clima. "Estou vivendo minha vida, Rafael." Ele baixou o olhar. Aquilo o acertou de um jeito que eu não esperava. Porque pela primeira vez, ele percebeu que minha vida não girava mais em torno dele, e que essa mudança não era punição, era liberdade. Com o aluguel atrasado e nenhuma ajuda externa, Rafael começou a se organizar. Passou a procurar pequenos trabalhos, algo que ele nunca tinha feito de verdade. Começou a olhar para as contas e fazer contas, coisa que eu só via ele fazer quando ganhava algum dinheiro para gastar com os amigos. Ele estava finalmente entendendo o peso da vida adulta. Mas o que mais mexeu com ele não foi o dinheiro. Foi perceber que eu estava bem. Eu estava dormindo melhor, comendo melhor, caminhando mais, rindo mais com Dona Helena ao telefone, cuidando das plantas, fazendo pequenos planos. Parecia que, sem a carga emocional de sustentá-lo, eu tinha rejuvenescido há alguns anos. E isso doeu nele. Porque pela primeira vez, Rafael viu que a dependência dele não me fazia sentir necessária. Me fazia sentir presa. Naquela semana, ele tentou me acompanhar na caminhada. Saiu atrás de mim na porta e disse: "Posso ir junto?" Eu olhei para ele com calma. Era um pedido sincero, mas não era o momento. Ele ainda buscava a velha dinâmica, a mãe que guia, o filho que segue sem esforço. "Rafael, essa caminhada é minha." Falei tranquila. "Faça a sua." Ele ficou parado, sem reação. Não era rejeição, era limite. E ali, naquele instante, ele finalmente entendeu. Eu não estava me afastando por raiva. Eu estava me encontrando. E ele estava começando a se ver pela primeira vez sem mim como base. O clima dentro de casa mudou de um jeito que eu nunca imaginei que mudaria. O silêncio de Rafael já não era mais feito de arrogância. Era feito de consciência. Não era mais um silêncio de quem espera que eu resolva algo. Era o silêncio de quem finalmente percebe que vai ter que resolver sozinho. Os dias foram passando e eu via pequenas mudanças nele. Nada grandioso, nada espetacular. Mas eram mudanças que antes eu achava impossíveis. Ele acordava mais cedo, passava mais tempo olhando para documentos, tentando entender o que precisava fazer. Pesquisava coisas no celular com uma expressão que misturava vergonha e determinação. E o que mais me chamava a atenção era que ele, pela primeira vez, parou de reclamar de tudo. Parecia que a vida tinha parado de girar em torno do que ele queria e começado a girar em torno do que ele precisava enfrentar. Mas, embora eu percebesse esse movimento, eu não queria criar expectativa. Eu conhecia bem o Rafael de antes. Sabia que arrependimento momentâneo pode virar acomodação rápida se alguém facilitar o caminho. Então mantive minha postura. Eu vivia minha vida, respeitava meu espaço, mantinha meus limites firmes. Não por orgulho, mas por saúde emocional. Até que numa tarde, enquanto eu tomava um café na varanda, ele se aproximou devagar. Não chegou falando. Chegou pedindo permissão para existir naquele espaço. Isso, para mim, já era uma mudança enorme. Ele ficou de pé por alguns segundos, respirando fundo, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Eu esperei, sem pressa, sem incentivar, sem bloquear, até que ele finalmente falou: "Mãe, eu errei." A palavra errei parecia pesada demais na boca de quem sempre achou que o mundo deveria se ajustar às suas vontades. Quando ouvi, senti um misto de surpresa e tristeza. Não porque eu queria que ele sofresse, mas porque finalmente ele estava enxergando o que eu via há anos. Ele continuou: "Eu tratei a senhora mal. Eu fiz coisas que nem sei explicar. Eu sei que eu passei dos limites. E eu sei que dependo demais da senhora. Mais do que deveria.
mais do que é justo. Não havia lágrimas. Não havia cena. Era só verdade. Uma verdade crua, simples, sem enfeites. Ele não estava tentando me manipular. Ele estava admitindo. Eu esperei alguns segundos antes de responder. Não porque eu quisesse deixá-lo desconfortável, mas porque eu precisava escolher as palavras certas. Palavras que ele nunca ouviu e que talvez fossem as únicas capazes de marcar algo dentro dele. Rafael, falei com calma, pedir perdão é só o primeiro passo. Mas não muda nada se você continuar vivendo como vivia. Ele abaixou o olhar, como uma criança que foi pega fazendo algo errado. Mas ele não era uma criança. Esse era o ponto. Ele era um homem que ainda não tinha aprendido a ser um. Continuei. Sabe o que doeu em mim? Não foi pagar suas contas. Não foi me sacrificar por você. Isso é parte da vida. O que doeu foi você achar que tinha o direito de me tratar mal, o direito de me desrespeitar, o direito de gritar comigo na frente dos outros, como se eu fosse alguém pequena, como se eu não tivesse valor. Ele respirou fundo, e pela primeira vez ouvi a voz dele fraquejar. Eu sei, eu vi a senhora esses dias, vivendo bem, e eu percebi que eu nunca deixei a senhora viver. Eu só puxava, e não dava nada. Eu sentia aquele aperto no peito típico de mãe que vê o filho entender a própria falha. Mas meu papel ali não era consolar. Era mostrar o caminho que ele precisava trilhar sem mim o tempo todo. Rafael, eu não estou te punindo. Eu estou devolvendo sua vida para você. A minha... Eu recuperei tarde demais, mas recuperei. Agora é a sua vez de recuperar a sua. Ele levantou os olhos, cheio de expectativa silenciosa. Ele queria que eu dissesse: volta, eu te ajudo, como fiz a vida inteira. Mas eu não disse. A lição que ele precisava não era perdão fácil, era limite firme. Eu te perdoo, falei com sinceridade. Mas não vou voltar a fazer o que eu fazia. Não vou carregar você nas costas. Você precisa caminhar sozinho, do jeito certo, sem usar ninguém como bengala. Nem a mim. Ele assentiu devagar. E naquele gesto não havia raiva. Havia compreensão. Uma compreensão que ele demorou 32 anos para alcançar. Naquele momento, percebi que ele não estava só pedindo perdão. Ele estava pedindo orientação. Mas pela primeira vez, não orientação para atalhos, e sim para a vida real. E essa vida real começaria sem depender de mim. Depois daquela conversa na varanda, a casa ficou em silêncio. Mas não aquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio diferente. Um silêncio de respeito, de digestão emocional, de entendimento. Rafael não saiu correndo atrás de mim pedindo para eu voltar a fazer tudo por ele. Ele também não entrou em desespero. Simplesmente refletiu. E isso, vindo dele, já era um milagre emocional. Nas semanas seguintes observei algo que eu nunca tinha visto na vida adulta dele. Responsabilidade. Ele começou a organizar os pagamentos atrasados, foi atrás do proprietário do apartamento, explicou a situação e negociou. Não pediu que eu resolvesse. Não chorou, não gritou. Apenas enfrentou. Também começou a procurar pequenos bicos. Coisas simples, mas dignas. De manhã, às vezes eu o via saindo cedo, com o rosto tenso, como quem carrega o peso de um caminho novo. E eu não interferia. Não oferecia ajuda, não falava nada. Era o processo dele. Era a vida dele se encaixando, mesmo que aos trancos. Aos poucos, ele começou a entender o valor das coisas. O valor do esforço, o valor do respeito, o valor da liberdade que ele sempre disse querer, mas nunca soube assumir. E o mais importante, começou a entender o meu valor. Não o valor da mãe que faz tudo, mas da mulher que ele nunca parou para enxergar. Um dia, quando eu estava preparando o almoço, ele apareceu na cozinha, com o rosto cansado, porém leve de um jeito diferente. Ele ficou encostado na porta por alguns segundos antes de dizer: Mãe, eu entendi o que a senhora quis me ensinar. Eu continuei mexendo a panela, ouvindo cada palavra. Eu achei que a senhora estava me abandonando, ele disse. Mas agora eu vejo que a senhora estava me devolvendo a vida. Do jeito certo. O único jeito que eu nunca quis enfrentar. Essas palavras não me deixaram emocionada como alguém talvez imaginasse. Não chorei. Não abracei. Não fiquei orgulhosa como se estivesse recebendo um prêmio.
eu só senti paz. A mesma paz que eu vinha construindo desde o dia em que decidi colocar limites. A paz de quem finalmente entende que o amor não está em facilitar tudo, está em ensinar, mesmo que doa. Eu respondi apenas: Rafael, crescer dói, mas dói mais quando a gente evita. Ele assentiu, e naquele assentir havia maturidade. Uma maturidade que não veio fácil, nem rápida, nem bonita. Veio depois de perder amigos, perder conforto, perder ilusões. Veio da vida real batendo na porta. Eu sei que ainda há um caminho enorme pela frente. Ele não se torna independente emocionalmente da noite para o dia. Eu não me liberto de culpa acumulada por décadas em um estalar de dedos. Mas alguma coisa mudou. Ele não me vê mais como obrigação. E eu não me vejo mais como solução. A relação continua. Mas não do mesmo jeito. Hoje, quando caminho pela orla de Vitória, sinto meu corpo leve de um jeito que não sentia há anos. Sinto meu coração tranquilo. Sinto minha mente livre. Rafael segue construindo o próprio caminho. E eu sigo recuperando o meu. Aquele que eu deixei lá atrás, enquanto carregava o peso de 2 vidas. Se alguém me perguntasse se eu me arrependo do que fiz, eu diria: não, porque limites não afastam. Limites ensinam. E às vezes, a maior prova de amor é parar de salvar quem não quer aprender a nadar. A minha história com Rafael não acaba aqui. Ela apenas mudou de direção. E pela primeira vez, eu sinto que seguimos lado a lado. Não porque ele depende de mim, mas porque agora ele escolhe caminhar. E eu escolho caminhar também. Por mim. Obrigada por ouvir minha história até o final. E me diz aqui nos comentários: o que você faria na minha situação? Já passou por algo parecido? Curte, compartilha e se inscreve para acompanhar as próximas histórias. A gente se encontra na próxima.